Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Muito bem, saudamos a nossa equipe de animação, o coral, todos vocês, saudamos também o nosso prefeito que está celebrando conosco, toda a comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos celebrando o 6º domingo da Páscoa. Próximo domingo será a Ascensão, a subida de Jesus aos céus, e no outro já é Pentecostes, depois Santíssima Trindade, e assim termina o ciclo pascal. Jesus prepara a sua comunidade para um novo tipo de presença. Quando ele fala que vai para o Pai, ele percebe que os discípulos se aborrecem, ficam tristes, meio que desorientados. E aí, então, ele lhes motiva para uma nova forma de presença que, segundo ele, será mais benéfica até do que a sua presença física. Porque a presença física tem os seus limites, mas a presença espiritual é um estado de espírito, é um sentimento que nos ligará a Ele. O sentimento de bem-querer, o sentimento de amor. E, claro, a forma de manifestar ou de viver o amor significa guardar os mandamentos, viver os mandamentos. A princípio, os mandamentos de Moisés, depois todo o ensinamento dos profetas. Mas Jesus, no texto que antecede, no domingo passado, nós ouvíamos, nos diz que não tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos e que ele deixa assim um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Ou seja, a medida do amor que devemos exercitar entre nós é a forma como Jesus nos amou. Outro evangelista, no outro contexto, vai dizer: amai-vos uns aos outros como a si mesmos. Mas aí, algumas pessoas têm a autoestima tão baixinha que o seu amor não serve de medida para os outros.
Então, mas à medida do amor de Deus, do amor de Jesus, que sendo de condição divina desce, se faz criatura, se faz limitado, se faz humano por amor, para redimir a humanidade. E depois o Pai o resgata de volta. Mas todo o seu ensinamento tem um vínculo profundo que nos unirá eternamente a Ele, pelo vínculo do amor. Quem me ama, eu e o Pai nele viremos e faremos morada. Ou seja, nós somos templos do Espírito Santo, mas para que o Espírito de Deus more em nós, é preciso que exercitemos então o mandamento do amor. Claro que isto não é fácil. Se fosse fácil, todos nós conseguiríamos logo no começo, não é mesmo? É o exercício e perseverança de toda uma vida. Mas a primeira leitura também nos coloca diante de alguns limites, às vezes, para a vivência do mandamento do amor. Culturas diferentes, compreensões diferentes, formas de perceber a religião diferente. E aí uma bela confusão na igreja de Antioquia. Então, se reúnem os apóstolos, o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, e aí, conversando entre eles, decidem não impor aos pagãos aquele fardo que os hebreus carregavam, que tinham recebido de Moisés, sobretudo a circuncisão. Então, eles liberam da circuncisão, porque o essencial é a fé em Jesus Cristo, é o amor em Jesus Cristo. E para não escandalizar os outros, então, evitem de beber sangue dos animais sufocados, que eram ritos pagãos. Então, para não escandalizar, mas esta não é uma norma geral. Era para aquele momento, para não servir causa de escândalo. É como que a nos dizer também, se o nosso jeito de viver a fé estará escandalizando alguém, alguma coisa não está bem. Então é preciso respeitar os outros nas mais diversas formas como cada um vive a sua religiosidade. Ninguém de nós tem o direito de desqualificar a experiência religiosa de quem quer que seja. O importante é que cada um procure fazer bem o seu treinamento, desempenhar bem o seu processo. Ouvíamos também no livro do Apocalipse de São João, o próprio João descrevendo como que uma viagem guiada por um anjo para a realidade do céu. E aí descreve a Jerusalém celeste, uma ausência total de dor, de sofrimento, de necessidades, do tempo, a eternidade. Como que a nos dizer, a vivência do mandamento do amor vai nos direcionar para esta realidade. E o anjo, sinalizando e mostrando, diz: está vendo? Escreva isso que você vê. Para quê? Para que hoje nós pudéssemos ouvir. E ouvindo, perceber que o exercício da vivência do mandamento do amor não é um modismo, é um projeto de vida, é um jeito de ser, um jeito de viver, com toda uma dedicação e um zelo, um cuidado para manter a chama do Espírito acesa dentro de nós. Conta a história que certa ocasião um dos discípulos, ele alimentava um sincero desejo de poder ficar mais tempo com o mestre para poder esclarecer muitas dúvidas e perguntas, mas sobretudo
Ficando junto com o mestre, ele acreditava que poderia crescer mais depressa na fé. E o mestre, percebendo este desejo, então um dia convida para um retiro de 2 dias na montanha. Era tudo o que esse discípulo esperava. Discípulo de nome Rafi. E saíram, colocaram-se a caminho. Chegando lá, o mestre deu a orientação: procure lenha e arme as barracas e procure lenha e acenda uma fogueira. Então lá fez ele, voltou. Não foi fácil achar lenha, mas conseguiu, trouxe, voltou um tanto cansado. E o mestre insistiu, então, que antes que escurecesse, ele deveria acender a fogueira. E quando ele pensou que finalmente poderia ficar a sós e conversar com o mestre disse: tarefa para você, vigie a noite inteira e não deixe que o fogo se apague. Eu vou me recolher para a minha tenda em oração. Vou vigiar, orar a noite toda. E não foi fácil para o Rafi cuidar do fogo, o vento frio, o sono, a canseira. E lá pelas tantas começou a chover. E aí ele teve que desarmar a barraca dele para poder proteger a lenha e o fogo. E ele estava muito contrariado, zangado mesmo, e a ponto de chorar. E ao clarear do dia, o mestre, com muita amabilidade, falou para ele: Rafi, agora eu posso dar a mensagem, o ensino que você está buscando. Não permita que nada apague a chama do teu coração. Este fogo é só um sinal da chama que está dentro de você. E esta chama é que não pode apagar. Virão ventos, virá o frio, virá a canseira, virá o desânimo, virá a dor, a raiva até. Não permita que estas coisas ou estes sentimentos apaguem a chama do Espírito dentro de você. Porque se você deixar apagar a chama, mesmo na luz do dia você estará no escuro, confuso, perdido e vazio. Mas se você vigiar pela sua chama interior, o fogo do Espírito, mesmo na escuridão da noite, você encontrará o caminho. Esta a nova forma de presença que Jesus prepara os discípulos e que vale para nós hoje. A chama do Espírito Santo que quer e faz morada dentro de nós, desde que exercitemos a vivência do mandamento do amor. Portanto, pode até parecer fácil. Não é fácil, mas não é difícil. Exige perseverança, paciência, tolerância com os demais, aprender a conviver, respeitando e fazendo-se respeitar gradativamente. Mas a palavra-chave é amor. Se você me amar, eu e o Pai viremos e faremos morada em você, no teu coração. Preparemo-nos, pois, para esta nova forma de presença. Vamos celebrar a Ascensão, mas Jesus já está na sua forma desejada e quer continuar vivo e intenso dentro de cada um de nós. Cada um é templo da Trindade Santíssima, é templo do Espírito Santo. E Paulo nos recomenda: não contristeis o Espírito de Deus que mora em vós. Pensamentos bons, sentimentos bons, atitudes boas, para que o Espírito se mantenha, ou a chama
do Espírito fique acesa dentro de nós. Que o bom Deus nos ajude, este tempo maravilhoso do Pentecostes nos impulsione sempre mais a autêntica vivência do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.